Olá, está começando o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos uma servidora da Assembleia Legislativa que tem quase 40 anos de história para contar sobre o Parlamento Paulista. Desirê Sepe de Marco é presidente do Sindalesp, o Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desirê, seja muito bem-vinda a esse programa Memórias do Poder Legislativo. Muito obrigada, é um prazer estar com você e com o nosso público que vai nos acompanhar nesse bate-papo, né? Prazer Vamos é ver nosso, obrigado pela... quais são os elementos que vão aflorar aqui do nosso diálogo. Estou muito contente de estar aqui com você, viu? Obrigado pela gentileza. Por que você se interessou em seguir carreira na Assembleia Legislativa? Vamos começar por esse ponto. Bom, eu entrei na Assembleia Legislativa no mês de março de 1978. Foi o ano que eu também entrei na Faculdade de Direito, me formei pela USP, entrei na Faculdade de Direito Largo São Francisco e eu tive a feliz coincidência no meu destino de talvez, pode-se falar dessa maneira, de estar no lugar certo estudando, de ter vindo para a Assembleia onde muita movimentação política estava acontecendo, nesse período que eu cheguei, que eu entrei aqui na Assembleia, e depois também com a reorganização dos partidos, a vinda de muitas pessoas que estavam fora do país por motivos políticos, voltaram. Então houve toda uma reorganização da sociedade brasileira e uma abertura política, uma necessidade de discussão, foi o momento da campanha das diretas. Então, esse momento exigiu de todo, não só de mim, mas de todo e qualquer servidor que estava na Assembleia, uma participação maior, mais efetiva e muito mais envolvente, talvez, do que era antes. Se você se recorda, nós tivemos momentos durante o governo militar em que o poder legislativo foi efetivamente silenciado, né? Então, o que se seguiu foi uma grande efervescência. Eu, particularmente, gosto do ambiente público e gosto da administração pública e ter estado aqui naquele momento só enfatizou essa preferência. E também, aqui dentro, quando você está na assessoria de um parlamentar e de uma bancada, você não deixa de trabalhar com direito, você não trabalha com direito contencioso, mas você trabalha com normas, com limites ao poder de legislar, né? E o exercício da própria política também requer um pouco de conhecimento do direito. Então, eu acho que isso daí, com o passar do tempo, eu me vi envolvida pelo ambiente e gostava, sentia prazer efetivamente naquilo que eu trabalhava. Aliás, sempre senti prazer em trabalhar na Assembleia Legislativa. Nunca achei aqui um lugar como as pessoas, às vezes, de maneira muito desavisada, pensam que aqui é um lugar onde as pessoas não trabalham, nada disso. Eu acho que a Assembleia é um ambiente sério, os servidores daqui são servidores de primeira categoria, são até hoje, prestam concursos difíceis e não raro, hoje em dia, são aproveitados por concursos mais difíceis ainda em outras esferas do poder público. Claro que os momentos são completamente diferentes. Você chegou na época do regime, hoje nós estamos na democracia, nós tínhamos dois partidos, na época, MDB e Arena, era uma polarização. É verdade. Hoje nós vivemos, apesar da grande quantidade de partidos, também uma polarização. No que converge e no que diverge esses dois momentos? Quando eu entrei na Assembleia Legislativa, eu entrei na presidência, naquela época existiu concurso público, não era o momento, eu vim contratada pela CLT, me lembro até, o meu número de ponto era 414. Então, eu entrei na presidência do Natal Gale. Natal Gale, ele nasceu em Orlândia, mas ele tinha a base política dele na cidade de Campinas. E dali ele tinha sido, se não me falha a memória, ele foi presidente da Câmara Municipal na época que o Quércia tinha sido prefeito municipal. Então, eu entrei aqui, entrei no MDB, com o Natal Gale sendo presidente da Assembleia Legislativa. A Assembleia, logicamente, era menor do que é hoje, menos parlamentares. Não saberia, nesse exato momento, te dar o número de parlamentares. 84. Mas então, naquela época era menos. Não, era menos, era acho que 56 ou alguma coisa assim. Se não me falha a memória. Posso estar, depois de 39 anos aqui dentro, alguma coisa a gente esquece. Mas
Ali nós tínhamos o MDB e a Arena. A Arena era um partido chapa branca, vamos dizer assim, era o partido daquele governo militar. Eram os civis que faziam apoio ao governo militar. E o MDB, na realidade, ele era o MDB, a história do MDB é uma história interessantíssima, porque ali o MDB ele congregava, na realidade, todos os matizes de oposição ao governo militar. Sim. E aos civis que representavam nos diversos segmentos da administração esse governo. Então, é preciso que se diga uma coisa muito importante. Uma pessoa que foi muito importante para o MDB naquele momento, no momento da abertura, foi o Orestes Quércia, porque o Quércia, naquele momento, dentro do partido, da máquina partidária, o Quércia foi a pessoa que garantiu a legenda para aquilo que seria conhecido como o MDB autêntico. E dentro do MDB autêntico também tinha todos os matizes, todas as cores do pensamento mais à esquerda do próprio MDB. Então, o Quércia deu essa facilidade. Muita gente que depois veio a formar o PT, logo no seu nascedouro, estava no MDB autêntico e teve a legenda para concorrer graças ao Orestes Quércia. Isso foi o que aconteceu. Depois era o governo do Paulo Egídio Martins, depois teve o governo do Maluf, teve episódios, por exemplo, como o episódio da vontade do então governador Paulo Maluf de mudar a capital. Isso daí também mobilizou a sociedade paulista. Nós tivemos, assim, manifestações aqui dentro e depois manifestações dos professores em diversos momentos do governo Maluf, também do governo do Orestes Quércia, movimentos importantes, movimentos altamente politizados, né? Então, essa polarização, quando ela foi se abrindo, ela foi se dando... veja, a Arena ela congregava as pessoas que eram representantes de uma economia liberal, eram representantes, assim, eram pessoas partidárias, ainda tinha também a linha dura da Arena, tinha o coronel Erasmo Dias, foi deputado aqui da casa, foi vereador, e era um homem que teve uma atuação destacada naquele momento, anterior a isso, ao meu ingresso aqui, a esse momento histórico ao qual a gente se refere. E, enfim, então a Arena congregava, desde o que hoje, do que já foi o PFL, o que seria o DEM, essas forças de centro-direita estavam todas na Arena. E as forças de centro, mais à esquerda, e à esquerda, efetivamente, elas, e tinham forças, logicamente, à esquerda, que não queriam nem estar no MDB, né? Mas, fundamentalmente, esse foi o papel do MDB, e naquele momento, toda a articulação, daí nasceu o PSDB, um pouco depois, enfim, foi assim. Você falou em momentos altamente politizados nos ambientes aqui da Assembleia Legislativa. O ícone foi logo depois, direto já em 1984, logo depois, não tão perto, mas foi esse o momento? É verdade, eu concordo com você, porque se você pegar, nós estamos falando de 1900 e... A sociedade, a bem da verdade, ela teve fluxos e refluxos de manifestação da sua postura e do seu livre pensar. Havia momento que se você se manifestasse demais, você poderia criar uma complicação pessoal sua e terminar sendo preso, enfim. E tinham movimentos que eram organizados, que depois ficaram clandestinos, e nós tivemos companheiros que precisaram sair do país, sofreram tortura. As histórias são muitas, né? Mas, a partir do momento que a sociedade... eu estou te falando dentro do meu prisma e dentro do prisma do que eu era como uma menina de 18, 19 anos, né? Hoje sou uma mulher de 59, então naquele momento eu tinha 19, 18, 19 anos. Então, a partir do momento em que você começa a organizar outra vez o movimento estudantil, existiam movimentos importantes, a Igreja Católica teve um papel fundamental nessa organização da sociedade, que foram os movimentos. Ali dentro nasceu o movimento de Justiça e Paz. O Dom Paulo era um homem aguerrido contra prisões arbitrárias, e muitas vezes Dom Paulo esteve no DOPS. Tudo isso interferia no debate político aqui dentro. As greves que aconteceram na Vila Euclides,
Os estudantes eram, às vezes, chamados para ser segurança da própria greve, além dos operários, a greve dos bancários, tudo se seguiu. Quer dizer, tinha intervalos de tempo? Sim, tinha, mas dentro de um período histórico, aquilo era quase que todo dia, né? Então, a Assembleia Legislativa, ela teve, naquele momento, um papel preponderante, porque dentro desse MDB que eu estou te falando, e já quase do nascimento do Partido dos Trabalhadores, você deve entrevistar muitos parlamentares do PT e muita gente que era do PT, que foram e são servidores daqui da casa, que podem te assegurar isso. Era um momento em que essa bancada do partido PT, por exemplo, recém-criado, funcionava como uma organização de movimentos em momentos de greve. Aqui a Assembleia fazia plantão, se alguém fosse preso, sempre tinha um telefone que tocava, um advogado de plantão. Então, com isso, e aos poucos, essa condição de você expressar o seu pensamento, essas várias tendências da sociedade foram encontrando aqui na Assembleia Legislativa o seu espaço. E isso foi muito importante, porque isso se refletiu na qualidade do mandato do parlamentar naquele momento no plenário, que não era o governo aqui, ele poderia, muitas vezes, quando eu trabalhava no PFL, eu assistia, algumas vezes até o próprio governador, ligar para o líder da bancada e conversar com os deputados, mesmo que fosse por telefone, pedindo apoio a uma ou outra propositura. Eu acho que isso não acontece mais. Quer dizer, esse contato, que era um contato importante, que valorizava o papel, aí independentemente do partido, mas que valorizava a figura do parlamentar, isso se perdeu um pouco. Hoje, provavelmente, o parlamentar ele deve parar o quê? Numa secretaria de governo, uma coisa assim, ou a Casa Civil, eu acho que fica por aí, entendeu? Mas naquela época, os parlamentares, eles tinham uma condição de debate no plenário, tinham debates interessantíssimos. E não era uma questão apenas de você ter um homem ou uma mulher com uma formação universitária. Eram pessoas que tinham uma condição de vida fantástica. Então, você tinha operários. José Sicotti foi operário, estava aqui. Outros também, não é? E tinha gente muito boa. Esses debates de qualidade que você destacou, eles se perderam, não no sentido da qualidade mesmo, mas se perderam no sentido dos temas, uma vez que, com o passar do tempo, a Assembleia Legislativa foi perdendo atribuições e hoje a gente vê isso muito concentrado na Câmara Municipal, que trata das coisas locais, as pessoas moram nos municípios, e a gente vê no Congresso Nacional, que trata dos assuntos macro. É verdade. Eu acho assim, nós temos que pensar, a sua pergunta é uma pergunta profunda. Essa pergunta sua, eu te sugiro fazer um programa só disso, porque isso, inclusive, é uma maneira de você resgatar a história. Veja uma coisa, vou te dar um exemplo. Antes de haver a Constituinte, você tinha o município, ele era quase que um departamento. Ele tinha uma lei única e todos os municípios se conduziam por aquela única lei. Depois, com a Constituição Federal, em 1988, o papel do município, ele cria vida nova, porque ele passa a ter a condição dele legislar sobre interesses que sejam do seu legislar sobre assuntos que sejam do seu interesse. Ele não tinha isso antes da Constituição de 1988. No entanto, eu acho que até hoje a gente assiste isso com bastante clareza. Você vê que a União, ela é aquela figura que mais faz a arrecadação de recursos. Os estados têm uma condição de arrecadação que não se compara da União. E a União tem determinadas obrigações de repasses para os estados da federação. Então, nós não podemos dizer que se trata tão somente de uma relação política, é também uma relação de dependência econômica. Existem, e acho que até o deputado Fernando Capisa, aqui da Assembleia Legislativa, ele é um grande defensor dessa condição de mais autonomia para os estados, né? Mas o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, uma recomposição de forças e uma leitura melhor do que seria um Pacto Federativo. Nós não temos, por exemplo, a tradição histórica que tem os Estados Unidos da América, que você tem uma federação e você tem estados que têm constituição própria, alguns têm leis leis que condenam à morte,
uma pessoa que pratica um crime hediondo, ou às vezes até, sei lá, um latrocínio, ela está condenada à morte. E outros estados que não fazem isso, ou uns que saem na frente, por exemplo, pensando e tentando estabelecer a liberação da venda da maconha, e outros que são totalmente contrários, né? Aqui no Brasil isso não acontece. A tradição jurídica do Brasil é um pouco diferente. Então, existe uma harmonia e existe uma simetria entre aquilo que consta da Constituição Federal e o que pode constar. Seria muito bem-vinda uma possibilidade de mudança que desse aos estados uma maior autonomia. Mas a autonomia política, nesse ponto, ela deve existir também com uma certa autonomia, uma maior autonomia tributária. E sobre o momento da nova Constituição, da Constituição Cidadã de 88, das Constituições Estaduais de 1989, você já estava aqui há 10 anos. Esse momento realmente foi um marco histórico, eu posso te dizer. Foi um momento de recomposição efetiva de toda a sociedade. Então, a Constituição representou o marco zero para que você reorganizasse as forças do Estado, que você redefinisse o papel do que era uma democracia, o Brasil um Estado de Direito. Essas palavras, elas estão ali no preâmbulo da Constituição Federal, e isso não é à toa. Isso funciona como quase um mantra para toda a sociedade, né? O Brasil um Estado social, o Estado social de direito, quer dizer, você precisa ter o cuidado de fazer leis e de criar um sistema que você consiga erradicar a pobreza, fazer um sistema de saúde que seja universal, mas saúde de qualidade, um sistema de educação que alfabetize, que ensine, que prepare uma criança, que tire a criança da marginalidade. Então, a Constituinte, ela representou esse momento de aglutinação de todas as forças da sociedade. Novamente, você vai encontrar ali gente que era ultra de direita, pessoas que eram, talvez, pelo capital, mas todo mundo tinha o seu espaço de discussão, né? Os operários estavam organizados, os movimentos sociais, muito se fez. A nossa Constituição pode ser uma Constituição longa, pode fugir também a um padrão que as pessoas costumam analisar, que seria um padrão feito pelos Estados Unidos e até mesmo na França, na Inglaterra, que democracias, mas democracias com perfis diferentes do que é a democracia brasileira. A Constituinte em Brasília e a Constituição, naquela época, em 1989, o presidente da Assembleia era o deputado Tonico Ramos. E o líder do governo, se não me falha a memória, era o Aloysio Nunes. Ou ele era o líder do governo, ou ele era o líder da maioria aqui, da bancada do MDB naquele momento, eu acho. MDB ou PMDB. Mas você vê, então era Aloysio Nunes, Tonico Ramos na presidência, você tinha a comissão de sistematização e tinham inúmeras comissões discutindo 1 milhão de assuntos. Então, nessas comissões que fizeram trabalhos importantíssimos, e a Assembleia tem esse acervo, para qualquer estudante que estude direito, que queira fazer um trabalho de tese, de mestrado, ou que esteja fazendo um doutoramento, quer dizer, esse acervo é um acervo imperdível, tanto aqui em São Paulo, como na Câmara Municipal e como em Brasília, né? Então, 89 foi uma efervescência. Todos os setores estavam na Assembleia, todos discutiam a Constituição e havia muita democracia também. Por quê? Como você tinha ideias que estavam, às vezes, radicalmente opostas, você tinha que trabalhar para que isso construísse um texto. E não é fácil você ficar na radicalização. Então, obriga a que essas forças aprendam a se respeitar e a negociar entre si. E os parlamentares, eles eram o condutor disso. Talvez o principal ponto daquele momento das comissões de sistematização era o trabalho de urgência em convergir as ideias no sentido da construção da nova carta. E tem um fato que eu quero chamar a atenção de você, que é muito interessante. Naquele momento, nós não tínhamos a facilidade de uma internet. Sem dúvida. Né? Então, você tinha, por exemplo, os assessores, a gente trabalhava com material escrito. Então, olha, você tinha que recortar
recorta esse papel, põe naquilo ali, olha, não esquece que isso aqui precisa ser posto, precisa ser discutido na reunião de amanhã. Então era uma coisa insana, era um trabalho de recorta, de cola, de guardar, escrever no regimento interno, escrever no regimento da Constituinte as ideias. Então tudo isso está no acervo. E foi um trabalho feito a mãos. Quer dizer, era a pessoa que estava aqui, aquele segmento social e o servidor da Assembleia que foram, e os assessores todos, né? Porque era engraçado, a sistematização, ela tinha uma mesa comprida e ela se reunia no plenário onde os deputados fazem os debates hoje, né? 94 deputados. Naquela época tinha uma mesa imensa, e depois tirava a mesa, mas tinha a mesa e a comissão de sistematização sentava ali e todo o plenário, na parte de trás, eram assessores e eram pessoas credenciadas a participar desse processo, né, de seleção e pensamento dessas ideias, que estavam todas elas escritas. Diante daquela urgência da Constituinte, daquele momento de construção da Carta, que analogia a gente pode fazer entre aquela urgência e a urgência que a gente sente hoje na população, de querer resultados da política que não vem na urgência que a gente quer, que a população quer. A urgência da política é diferente. Olha, aí existe uma questão que eu reputo bastante delicada. Primeiro, o povo brasileiro e todo, enfim, o povo brasileiro, ele, na data certa, ele foi ao cartório eleitoral, ele foi na sua zona eleitoral, e ele votou numa chapa, não é isso? E essa chapa se perdeu ao longo de um processo. E hoje nós temos o governo do Michel Temer, que nós estamos assistindo com um tempo mínimo e com mudanças profundas que que estão, assim, se consolidando de uma forma ou de outra. Então, logicamente, se você até pegar a Constituição, e a nossa Constituição estadual repete esse princípio, existem determinadas matérias que o parlamentar, ele tem o dever de decidir, porque ele foi eleito para isso. Mas, como existe uma história, e eu pego a consolidação das leis do trabalho só para poder exemplificar. Então, você tem o povo indo à urna e votando. De repente, aquele que ganhou não está mais, que é o caso da Dilma Rousseff. E depois você acompanhando a política, naturalmente, isso não precisa também ser nenhum catedrático, qualquer pessoa enxerga que essa mulher não foi titular de nenhum crime, ela não cometeu nenhuma alevosia no exercício do mandato dela e ela foi punida e foi retirada do poder. Quer dizer, isso as pessoas podem tratar como quiser, mas o fato é que isso é um golpe dentro de um regime democrático. A democracia o que é? É você ir escolher o teu representante e você dá para ele, segundo a própria Constituição, a investidura num poder para ele governar por um período de tempo. Isso, no caso dela, lhe foi retirado. E aí temos o Michel Temer. Ora, o Michel Temer, ele assume o governo querendo fazer reformas de fundo. Você mexer com a Previdência e você ter a perspectiva na tua vida de trabalhador. Falo de uma pessoa que acorda todo dia de manhã, que enfrenta um transporte que nem sempre é fácil, que tem os filhos e a família que às vezes estão expostos a um sistema de ensino e a um atendimento de saúde que não são satisfatórios e ainda por cima você tem dentro do teu horizonte a perspectiva de você não se aposentar, é uma coisa muito difícil. Então, o que manda o bom senso e o processo histórico é que você discuta esses temas de uma maneira mais lenta. E não pode haver aí um sufoco como se toda a economia de um país como o Brasil, que é um país riquíssimo, dependesse disso para sobreviver. Então, é um ônus para o trabalhador, para o servidor público, isso ser posto nas costas como quem dissesse, olha, o servidor público é que é culpado por toda a crise, certo? É o juiz que está lá, que tem não sei quantos mil processos para ver que é culpado por essa crise. Não é bem assim. A crise, ela é feita por ela é motivada por uma sucessão de erros, mas também, por outro lado, a própria população assiste um comportamento político que não é recomendável diante de mudanças profundas. Seria bom que a sociedade tivesse a oportunidade de se manifestar.
teriam ideias criativas, teria gente que trabalha no governo. Eu gosto do que faço. Eu não me preocuparia se estivesse ganhando ou deixando de ganhar, participaria com a maior autenticidade, no sentido de contribuir com ideias, com pesquisa e ver se seria possível fazer uma mudança, um acerto da Previdência ou uma mudança trabalhista que fosse mais lenta e ela representasse de fato uma composição de forças da sociedade e não apenas a satisfação de um segmento, que é como a gente está fazendo a leitura desse momento. Desirê, o tempo do nosso programa terminou, mas esse papo não termina aqui, porque a gente vai voltar com você no programa da semana que vem. Quero agradecer, por enquanto, a gentileza da sua participação aqui no Memórias do Poder Legislativo. Olha, eu que agradeço ao seu amável convite e a oportunidade de estar conversando com você, relembrando momentos tão interessantes aqui da casa e da história recente, né? E quem sabe num próximo programa a gente fale um pouco da história do sindicalismo aqui dentro. Ok. Esta Desirê Sepe de Marco, presidente do Sindalesp, o Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 40 anos servidora da Assembleia, contando as suas memórias aqui no programa Memórias do Poder Legislativo, que volta com a gente na semana que vem. Obrigado pela audiência e até lá.